sou o Patrick e bem-vindo ao Consultor da Alma. Hoje vamos falar de arte-terapia. Arte-terapia é uma terapia que eu ofereço dentro do meu consultório. Eu vou explicar um pouco umas características e a eficiência dessa terapia que eu adoro praticar, porque ela tem ótimo resultado e isso não é um menor detalhe, ela é muito agradável a praticar para os pacientes. Então, a primeira coisa é que a arte-terapia é um processo analítico baseado na prática das artes. Isso é que eu vou vamos incitar os pacientes a produzir pequenas obras de arte, praticar pintura, colagem, um pouco de desenho, enfim, tem muita prática diferente, tem muito protocolo de arte-terapia. E isso no intuito de que eles analisem suas produções, porque produzindo esses materiais, esses conteúdos artísticos, na verdade, o que eles vão produzir eles estão extraindo conteúdo inconsciente. Então, analisando as suas produções artísticas, o que eles vão fazer, na verdade, é analisar o seu material inconsciente e então, obviamente, tudo que é conflito, problemática interior vão se refletir e surgir dentro da arte-terapia. Então, isso é a primeira coisa que a gente pode falar, a primeira forma de definir a arte-terapia é que produzindo obra de arte, o paciente extrai, projeta seus conflitos e suas problemáticas dentro das suas obras, e então o terapeuta vai lhe ajudar a analisar tudo isso. Então é um processo analítico. Tudo bem? A segunda coisa que explica por que a arte-terapia é transformadora é que quando o paciente bota por fora seus conteúdos inconscientes dentro dessas obras artísticas, esse material artístico, esses conteúdos artísticos que ele está produzindo, obviamente ele está trazendo para a consciência conteúdo inconsciente que estão atuando além do seu entendimento. Então, já em si, isso é terapêutico, ou seja, é um fenômeno de conscientização. Isso é o primeiro fator terapêutico. Mas o segundo fator terapêutico, que é muito importante, é que, na maioria das vezes, esses conteúdo artístico, essas pequenas obras artísticas que o paciente está produzindo, a gente vai trabalhar em cima deles para os transformar. E então, transformando esses conteúdos artísticos, essas pequenas obras, na verdade, o que a gente faz, por um fenômeno de expiação, a gente está transformando os nossos conceitos inconscientes, nos seus conteúdos inconscientes. E então, isso explica a grande eficiência da arte-terapia e, como eu falei desde o início, ela é um processo bem agradável e que não às vezes, muito forte, porque quando a gente revela nos seus conteúdos inconscientes, muitas vezes a gente tem assim, insight muito forte, mas ela tem esse lado de uma prática artística que permite de fazer esse procedimento analítico dentro de uma prática que é gostosa, que é agradável. E muitas vezes tem pacientes que acabam descobrindo um hobby que eles gostam de fazer essa prática, e então isso é muito legal.
Uma outra coisa muito importante que a gente pode dizer e que explica realmente a eficiência da arte-terapia é que a linguagem artística é uma linguagem que corresponde totalmente à linguagem do inconsciente. Ou seja, é uma linguagem que trabalha com imagem, com símbolo, com metáfora, com movimento emocional, com, finalmente, um monte de fatores que não são reconhecidos claramente e nitidamente pela mente lógica, razoável, e, graças a isso, a gente consegue deixar que o inconsciente se expresse livremente, sem o controle do consciente sobre ele, o que é muitas vezes um fator de resistência que é normal quando a gente faz uma terapia. A resistência sempre acontece, porque nem sempre é fácil de botar o que temos fora e de reconhecer quem somos realmente. Então, por isso que a linguagem da arte, e então da arte-terapia, é muito eficiente, porque ele a exata mesma linguagem que é a linguagem do inconsciente, que é, de uma certa forma, a linguagem dos sonhos. Essa linguagem do sonho, essa linguagem analógica, que é a linguagem do inconsciente que a gente utiliza durante as sessões de arte-terapia, tem uma grande virtude, é que ele permite de escapar aos julgamentos morais e sociais. Então, isso tem uma grande vantagem. E quando a gente trabalha em cima da nossa produção artística, que produzimos durante as sessões de arte-terapia, a gente não somente transforma os nossos conteúdos inconscientes, mas a gente cria um diálogo consciente e inconsciente, mas através de uma outra linguagem, que não, como eu acabei de explicar, não é a linguagem do consciente, é a linguagem do inconsciente. Então, isso explica uma das grandes eficiências da arte-terapia e por que a arte-terapia consegue, vamos dizer, pescar conteúdo profundo do inconsciente. Essa linguagem da arte, da arte-terapia, permite que a gente desperta as nossas forças autocurativas, que são as forças principais de toda a terapia e que faz que a gente tenha um princípio incluído em nós que faz que, desde que a gente consegue movimentar nossos conteúdos, pouco a pouco ele se transforma, e isso que a gente chama de princípio autocurativo. Isso é porque vai mobilizar todos os nossos recursos inconscientes que até agora não era utilizado e não era colocado em jogo, dentro do jogo dos nossos conflitos, porque muitas vezes o consciente estava os excluindo. Então, eu acho que o retrato da arte-terapia agora está feito, mesmo se assim, de forma muito sintética. Eu vou apresentar agora algumas imagens de trabalho que os pacientes criam em arte-terapia, e assim vocês vão ter uma ideia do que se produz dentro de uma sessão de arte-terapia. Você com certeza vão achar isso muito legal.
Muito obrigado pela escuta, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau e até em breve.